Olá, galera. Estamos aqui mais uma vez nesse momento de teleaula, embora à distância, mas próximo de você nesse sucesso aí do concurso que logo vai chegar e que a gente possa nessa jornada aí de aulas que a gente vai encontrando dificuldades, acertos, sair cada vez mais forte cada assunto que você vai tendo aí a cada encontro. E vocês devem estar lembrando aí que a gente viu na nossa aula de número 4 um assunto gramatical bem básico, né? Mas que não é porque é assim chamado que você tem que deixar a sua consciência sempre indo lá para aquela resposta, aquele palpite e marcar de primeira, sem uma reflexão mais aprofundada. Então, embora fonética e fonologia, que foi o último encontro que nós tivemos, embora seja básico, elementar, coisas de fundamental e médio que você estudou, exige um aprofundamento, que é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Retomar um pouco de alguns conceitos e treinar e revisar um pouco dessa aula, tá bom? Então, nós vamos dar hoje prosseguimento à fonética e fonologia. E nesse gráficozinho que vocês estão vendo aí na tela, ele traz alguns conceitos que a gente discutia naquele encontro passado. Vocês estão observando aí que fonética é a área que estuda os sons, né, na língua portuguesa, principalmente aqui falando, e a menor parte de uma palavra a gente chama de fonema. A gente falou isso no encontro que nós tivemos na aula de número 4. E esses fonemas, eles têm uma ligação com as letras de uma palavra, que é a representação gráfica, né, de uma palavra. Às vezes os fonemas coincidem com as quantidades de letras, às vezes não. Pode ser que tenha palavras que tenham mais letras e menos sons, pode ser o contrário disso, tá? Então vai depender de cada palavra. Tem umas que tem mais sons, tem umas que tem mais letras, tem uma que tem a coisa igual. Nós temos as sílabas, que são grupos fonéticos, blocos de sons, né? Que podem ser pela quantidade monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Vocês já podem ver na tela e depois aprofundar. Nós temos sílabas que são fracas e sílabas que são fortes, que a gente chama de tônica quando é forte, e fraca a gente chama de átona. A gente não vai aprofundar isso porque não é a pauta da aula de hoje ainda. Nós vimos na nossa aula também o que era encontro vocálico, que é muito importante, lá no canto da tela vocês podem acompanhar. Encontro vocálico e também dígrafos, são conceitos que merecem atenção num aprofundamento de vocês. Encontro vocálico nós vimos que são 3 categorias. Nós temos os ditongos, que são prevalecentes nas provas. Nós temos os hiatos e temos ainda os tritongos. Já os dígrafos, nós temos 2 categorias, os dígrafos vocálicos e os dígrafos consonantais. A gente vai revisar um pouco disso agora e também a separação silábica, como é que acontece numa palavra no dia a dia. Então a gente vai voltar aqui às lâminas e entender cada assunto desse aqui. Pronto. Então aqui nessa tela a gente vai visualizar o que eu havia dito para vocês, tá bom? O conceito de cada um deles aqui e com exemplos também. Espero que a tela esteja aí bem nítida para vocês e acompanhe meu raciocínio e minha voz aqui também. Então, o encontro vocálico é quando nós temos uma única sílaba ou em sílabas distintas, também pode ser que é o caso do hiato. Né? O encontro vocálico é o encontro de vogais não na mesma sílaba, né? Ou às vezes sim, tá? Quando a gente está na mesma sílaba, pode ser ditongo, tritongo. Quando não está, é chamado de hiato. Então, encontros vocálicos, nós temos aqui na tela os 3. Né? Encontro vocálico, nós temos os 3. E eu coloquei lá no slide, não na mesma sílaba. Isso quando for hiato, tá? Mas quando for outros casos como ditongo e tritongo, é na mesma sílaba sim. E aí vocês observam aqui comigo na revisão. Tritongo, nós temos sempre a vogal no meio, entre 2 semivogais, na palavra Paraguai, que vocês viram comigo naquela aula também. O Paraguai e na palavra averiguei, a sílaba guei aqui, tá? Enxaguei também, se quiser escrever, ó. Enxaguei. Você tem aqui uma vogal, o E, nessa sílaba. O I é mais fraco, porque tem sempre que só tem uma vogal por sílaba. E o U também é uma semivogal, porque ele é fraco. Então, um tritongo é sempre uma vogal cercada por semivogais.
e é muito raro no português tritongos. Os hiatos são encontros de vogais em sílabas distintas, como o nome saúde que está aí no seu slide aí, né? O A ficou numa sílaba porque é uma vogal e o U está acentuado e, portanto, qualquer vogal acentuada, ela é forte e, por isso, há um choque de duas vogais e não pode ficar na mesma sílaba, como a gente já conversou isso em outra aula. Sempre vogais em sílabas separadas. Semivogal pode ficar na mesma sílaba da vogal, mas vogal com outra não pode, tá? Quando eu digo faísca, faísca, se eu separar, nós temos 3 sílabas. Fa, is, ca. Por que eu separei o A e o I? É o encontro vocálico? É, mas eu separei porque o A sempre é vogal, tem que estar numa sílaba, certo? O I, como está acentuado, ele é forte. E aí formou uma nova sílaba também, porque cada sílaba tem que ter no mínimo uma vogal. E aí é um hiato aqui, portanto. Nós vimos os ditongos, que são os mais detalhistas ainda, né? Os ditongos, nós temos 4 subdivisões, digamos assim. Os ditongos crescentes, como aqui no exemplo do quadro vocês estão vendo a palavra quase. Separando uma única sílaba, é o encontro vocálico. Nós temos um ditongo. Por que ele é crescente? Se você olhar aquela setinha que a gente aprendeu na aula anterior, Adão olhou Eva indo urinar. Começou do U e foi para o A. Começou do U, foi para o A. Começou do U, foi para o A. Então o som está subindo. É um ditongo crescente. Ditongo crescente. Já a palavra aqui, freio, separando, você faz assim, freio. Tem um E e tem um I. Mesma sílaba, encontro vocálico, é um ditongo. Aí você vai perguntar se o som está crescendo ou não, faz a setinha de novo. Adão olhou Eva indo urinar. Tá no E, desceu para o I. Ditongo decrescente. Tá? Então, para você saber a ascendência, ou não, você faz a setinha que fica fácil. Para saber se o som é oral ou se é nasal, esse ditongo, lembre-se que os ditongos nasais, ditongo nasal, sempre tem M, N ou tio naquela sílaba vocálica. Então, quando eu digo põe o jantar, põe, está na mesma sílaba, encontro vocálico, ditongo. Com o tio é nasal, o som sai pelo nariz, tá? Então, se tiver uma dessas 3 possibilidades, ele é um ditongo nasal, como aqui. Amém. Amém. A é uma sílaba, men é outra sílaba. O E é uma vogal e esse M tem som de I, sonoramente, foneticamente aqui representado. É um ditongo? É fonético, porque só era um som. E como tem som de I, ele é nasalizado, porque tem um M, ó. Ditongo nasal, porque tem um M. E é decrescente, porque começou do forte para o fraco. Então aqui amém é um ditongo nasal e é decrescente. Tá bom? Para ser nasal tem que ter uma dessas 3 possibilidades. Ditongo oral não precisa de M, nem N, nem tio na sílaba. Exemplo de um ditongo oral. Pai e boi. Não tem tio, não tem M, não tem N na sílaba. Ditongo oral. Vimos também, como vocês estão observando aí no slide, encontro consonantal.
Encontro consonantal é quando nós temos duas consoantes próximas, ou na mesma sílaba ou em sílaba separada, não tem problema, tá? E aí a gente tem para relembrar vocês, como vocês podem ver aí no quadro também, algumas possibilidades de regras, mas quando eu digo cravo, separando a sílaba cravo, duas sílabas, né? Tá aqui o encontro consonantal, ó, duas consoantes vizinhas. É obrigado a estar na mesma sílaba? Não, mas pode estar. Quando está na mesma sílaba, encontro consonantal perfeito. Quando está em sílabas separadas, imperfeito. Vamos agora relembrar só a questão da separação silábica e dos dígrafos para a gente treinar as questões. Então, antes da gente ver como é que separa as sílabas, para a gente retomar aqui a aula, vamos relembrar os dígrafos que nós estudamos, né? Então, para organizar na sua mente até aqui o que a gente viu. Nós estamos usando fonética, que estuda os sons. A menor parte de um som se chama fonema. Os encontros vocálicos são quando temos vogais e semivogais em uma única sílaba, né? E, dependendo dessa composição, pode-se ter até duas vogais numa palavra, e aí você chama isso de hiato. Quando tem uma vogal e duas semivogais, tritongo. Quando você tem uma vogal e uma semivogal, não na mesma ordem, isso é chamado de ditongo. Nós temos os encontros consonantais quando são encontros de consoantes vizinhas, numa única sílaba ou em sílabas distintas. Nós temos aí, por fim, os dígrafos, que nós vimos no último encontro, que dígrafos, para quem esqueceu, é quando temos a situação de duas letras e um som apenas emitido, e que é dividida em dígrafos consonantais e dígrafos vocálicos. Só para a gente retomar. Na palavra carroça e filhote, nós temos um LH e um RR, que são duas letras, mas só emite uma unidade sonora, só um som. Portanto, isso aqui são chamados de dígrafos. E são dígrafos consonantais, porque são duas letras, mas o som que prevalece é de uma consoante. No caso aqui de um R pronunciado e aqui um L pronunciado, com um tiozinho em cima, tá? Só que além desses dígrafos consonantais, que são sons de consoante, nós vimos que tem os dígrafos vocálicos, que são os mais comuns nas provas hoje em dia. E os dígrafos vocálicos é quando nós temos as vogais A, E, I, O, U, seguido de M ou de N. As vogais E, I, O, U, seguidas de M ou de N no começo de uma palavra ou no meio dela, é uma expressão que a gente chama de dígrafo vocálico. Só não será se essas letras formarem sílaba. Como assim? Quando você fala empresário, ó, um em aqui, começo de palavra, vogal com M ou N, dígrafos. Por quê? Porque duas letras só vai ter um som, o E com o tiozinho. Dígrafo vocálico. Por que é vocálico? Porque sai o som da vogal prioritariamente, tá? Aí você vai dizer assim, na palavra cantina, o concurso perguntar se esse N bem aqui é um dígrafo vocálico, você vai dizer que não é não. Por que não é? Esse primeiro é, ó. Can é um Azinho com tio. Mas por que aqui o IN não vai ser? Porque ele vai formar uma sílaba diferente, ele vai se separar, ó. Cantina. O N formou uma nova sílaba. Ele não pertenceu aqui ao I, tá? Então, se eles aqui vierem com outras letras aqui formando sílaba, não são. E, por fim, vamos agora só aprender a separação silábica para a gente fechar nossa aula com algumas questões. Pronto. Na separação silábica tem algumas coisas aqui que vocês podem observar na tela, que vai facilitar você saber como definir se é um ditongo, se é um tritongo, se é um hiato, porque a separação de sílaba, ela influencia nesses conceitos. Quando você separar a sílaba de uma palavra de maneira errada, você pode nomear um termo de hiato, de ditongo de maneira errada também,
né? Por isso é importante separar as sílabas corretamente. Então, como é que eu separo as sílabas no português? Sempre que tiver dígrafos com a letra H, deixe junto, não separa. Como a palavra ninho, fica na mesma sílaba. Dígrafos com H não separa. Milho, dígrafos com H não separa. Outra regra. E claro que o GU e QU, né? GU e QU também, se for dígrafo, não separa. Vogais idênticas sempre se separa. Vou, separa. Lei, separa. Vogais idênticas se separa, porque são hiatos. Beleza? Outra importante lembrança aqui é quando tiver iniciais como aqui vocês vão observar na palavra advogado, observe que tem advogado. Quando eu vou separar isso aqui, por que eu não posso botar o D junto do V? Porque no nosso português não existe consoantes formando sílabas uma com a outra. Ela precisa de uma vogal muitas vezes, tá? Então a separação aqui é dessa forma. Advogado. E, para concluir a separação silábica, esse grupinho aqui. Sempre que esse conjunto de sílabas, que a gente chama de prefixos, porque começam as palavras em português, tiverem consoante depois dele, não desmembre ele. Mas se tiver vogal, você tem que desmembrar. Como assim? A palavra trans, se fosse o nome transtorno, e o concurso quiser que você separe isso, como aqui depois do trans, que é a palavrinha inicial, tem uma consoante, ele não se separa, fica a sílaba assim mesmo. Ó. Transtorno. 1, 2, 3. Mas depois do trans vier vogal, você tem que desmembrar a sílaba. Então ficaria, se fosse o nome transatlântico. Observe que está aqui o nome trans, ó, prefixo. Qualquer um desses 4 prefixos, se depois deles vier uma vogalzinha, você vai ter que quebrar eles no meio. Se vier consoante, não, mas vier vogal, sim. Olha, transatlântico, também tem o trans. Aqui eu não desmembrei, porque tinha uma consoante, mas aqui veio uma vogal, ó. Então eu vou ter que fazer um desmembramento aqui, na separação das sílabas. Vai ficar transatlântico. Ó, desmembrei o trans, ó. Certo? Infeliz, para a gente concluir. Depois do in, você observa que veio uma consoante. Então, não desmembra o in, fica do jeito que está. Infeliz. Mas se viesse uma vogal depois do i, inábil. Observe que depois do in veio uma vogal. Então, tem que desmembrar. Inábil. Beleza? Então, vamos só para uma questãozinha agora para a gente finalizar aqui nosso encontro. Vamos aqui, então, analisar comigo uma questão para a gente fechar, pessoal. Ele quer aqui que você marque a única correta sobre essas informações. A palavra hélio, né, aqui diz 5 letras e 4 sons. Isso é verdade? Vamos ver. O H, ele é um som? Quando você fala hélio, não, né? Ele tem 5 letras? Tem. Hélio tem 5 letras. Tem 4 sons? Tem. O H representa um som? Não. Então aqui está estranho, né? Essa construção.
Mas que tem 4 sons, tem, porque o H não foi pronunciado. Táxi tem 4 letras? Tem, táxi tem 4 letras. Tem 5 sons? Tem, porque o X tem som de KS. Então, vamos ver quantos sons tem, ó. T, A, 2, K, 3, S, 4 e 5. Aí ele diz que o X representa um som de KS. Representa o som de KS? Representa, né? 3. A palavra folha possui 5 letras? Possui. Tem 5 sons? Claro que não, né? Folha não tem 5 sons, porque tem dígrafo, o LH só tem 1. Na palavra seção, tem 6 letras? Tem. Tem 5 sons? Tem 5 sons? Sé é um som apenas de um S? Não, 5 sons. Os 2 S's representam um único som? Aqui, ok. Folha possui 5 letras e 5 sons? Claro que aqui não, né? A 5, a 4 já está verdadeira. Táxi tem 4 letras? Tem. 5 sons? Beleza. Mas o X só tem um som aqui no táxi? Não, tem 2. Está errada. Hélio tem 5 letras? Tem. Tem 4 sons? Tem. Mas o H representa fonema? Representa não. Então a única correta é a letra D. E aqui eu finalizo esse momento com vocês. Vocês vão gabaritar seu TDzinho e que tudo que lá esteja, você se saia bem, com sucesso em cada questão. E qualquer dúvida, consulte mais o seu material, releia e até o próximo encontro e um forte abraço.